Paz do Senhor para os irmãos. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, né? Hoje nós estaremos estudando a lição 3. O título é o seguinte: Jó e a realidade de Satanás. Aqui é um dos pontos onde a gente vê o que muita pessoa diz não existir, né? E a palavra de Deus mostra que ele é tão real quanto o anjo, quanto nós mesmos. Então é sério o negócio, né? A gente não luta contra nada, a gente luta contra um ser, né, que tem o mesmo poderio de um anjo, né? Ele é um anjo caído, então ele tem, só que ele usa tudo o que ele tem e sabe para maledicência, né? Para o mal. Amém? O textuário diz o seguinte: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Está lá em Jó, capítulo 1, versículo 6. A verdade prática nos diz o seguinte: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais, né? As armas de Efésios 6. Crente sem arma espiritual não consegue vencer batalha espiritual, né? Assim como um soldado tem que estar revestido para uma batalha, o servo de Deus, espiritualmente falando, também tem a sua armadura, né? Lá em Efésios 6 é descrito pelo apóstolo Paulo, né, a armadura de Deus, ou seja, a armadura que é conferida àquele crente que tem comunhão com Deus, que tem vida de santidade. E nós temos que buscar essa santidade, buscar essas armas para que a gente possa lutar e vencer o inimigo. A introdução diz assim: uma das constatações ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. É um ser real. Todo o mal descrito no livro é visto a partir da realidade de Satanás, ou seja, todo o sofrimento experimentado pelo homem de Uz, Jó, mesmo sem a consciência, foi motivado por uma ação maligna. O diabo assume o caráter pessoal de uma criatura, ou seja, ele também foi criado, né? O livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Nessa lição abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás, a partir do contexto de Jó. Ou seja, ele é um ser espiritual, né? Mas não é autoexistente, ou seja, não é como Deus. Ele é criatura, ele foi criado por Deus assim como a todas as coisas, inclusive nós, os homens. Então, ele também é criação de Deus. A diferença é que ele se rebelou contra Deus e ele procura levar um maior número de pessoas a agir da mesma forma, né? E no dia do Senhor, essas pessoas, juntamente com ele, pagarão um preço muito caro pela desobediência, né? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Continuando aqui, o primeiro tópico: o livro de Jó e a natureza de Satanás. Primeiro subtópico: um ser espiritual, né? O livro de Jó não prova a origem do diabo, mas revela ele como um ser real, né? Destaca as naturezas da característica de Satanás, o que nos permite conhecê-lo melhor, né? Ou seja, o diabo é um ser espiritual,
na mesma categoria dos anjos, né? Tanto é que quando ele chega, diz a expressão de Jó capítulo 1, versículo 6, que os filhos de Deus se apresentavam a Deus, né? Os filhos de Deus, e Satanás estava junto. Ou seja, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ou seja, é uma criatura de Deus também, por mais que seja rebelado. Ele não faz nada além daquilo que o Senhor permite. Ou seja, anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas à sobrenatural. Isso vem explicar a rapidez da locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela, conforme descrito em Jó capítulo 1, versículo 7. Ou seja, ele deu uma volta na terra, né, perspicaz como ele é, viu muitas coisas. E no meio disso ele viu uma pessoa a quem ele queria acusar, né? Porque essa é a função do diabo, ele é acusador. Segundo subtópico, um ser criado. Ele é um ser criado, né? Ele é um anjo dotado de natureza espiritual e não é autoexistente, ou seja, ele foi criado. Ao contrário de Deus que criou todas as coisas, o anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Nem sempre ele foi o diabo, né? Ele foi um anjo bom como os demais. Ou seja, ele foi criado juntamente com os outros anjos, depois que a soberba subiu no coração dele e ele se rebelou, né? Ele é uma criatura, não criador, né? O livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Ele vai até um certo ponto, até onde Deus permite. Onde Deus fala para ele, para aí, ele pode fazer o que ele quiser, ele não consegue passar daquilo. Porque a soberania de Deus sobre as suas criaturas é grandiosa, né? Isso está lá em Jó, no capítulo 1, versículo 12, também no capítulo 2, versículo 7. Ele não é autoexistente, né? E semelhante às outras criaturas que povoam o universo, não é um ser incriado. O diabo é uma criatura limitada, ou seja, ele não é incriado, não nasceu por acaso. Não é. Ele foi criado com um propósito, porém ele se desviou desse propósito. E ele é uma criatura limitada, assim como o ser humano. Ele tem um certo limite onde Deus puxa a corda e fala, é até aí. Terceiro subtópico, um ser dotado de personalidade. Além de ser um ente espiritual, quando a gente diz ente, é a pessoa que existe, né? Ente quer dizer que é ser, coisa, ser humano, pessoa, indivíduo, o que existe, o que é, né? Então ele é um ente dotado de personalidade e se apresenta como tal, né? No livro de Jó, nós vemos que ele assume atributos de um ser pessoal, fala, né? E possui capacidade de argumentar, né? Ele argumenta, como ele argumentou com Deus em relação a Jó, conforme capítulo 1 de Jó, versículos 9 a 11. Essa característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo, onde ele, né, começa a tentar argumentar com Cristo para fazer com que Cristo caia no erro. Está lá em Mateus, capítulo 4, versículo do 1 a 11, e Lucas, capítulo 4, versículo do 1 ao 13. Além dele se expressar verbalmente, ele também demonstra possuir conhecimento. Ou seja, ele sabe o que está se passando na terra, né? E como os homens se comportam.
Ou seja, ele acompanha tudo, ele não perde nada. E ele conhecia a vida de Jó, né? O que faz dele um ser perspicaz, ou seja, um ser, né, inteligente. Quando diz perspicaz é que tem agudeza de espírito, sagaz, inteligente, né? É uma pessoa que consegue pensar em coisas e realizá-las dentro daquele limite que Deus impõe, né? O ser humano também é dessa forma, ele tem inteligência, né? O apóstolo Paulo, ele sabia, né, que o diabo era um ser perspicaz quando disse não lhe ignorar os ardis, né? Quando fala de ardis, está falando de ação de astúcia, manha, sagacidade, né? Quando a pessoa fala que a pessoa tem manha, que ele tem muito conhecimento, que ele tem entendimento, ele tem a condição de fazer, né? Astúcia é uma pessoa astuta, inteligente, né? Que vai para cima, que sabe como fazer as coisas. E ele se vale de métodos sofisticados para atingir as pessoas. Cada pessoa ele atinge de uma forma, né? É assim que o inimigo trabalha. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, fala sobre isso. E também em Efésios, capítulo 6, versículo 11. Ou seja, ele usou seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó, né? Ele foi com tudo para cima de Jó. Segundo subtópico, o livro de Jó e as obras de Satanás. Aqui começa o que ele fez Jó passar, né? Primeiro subtópico, dor e sofrimento, né? O livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Realmente, ele age, ele luta contra o ser humano, para destruir o ser humano. Conforme Jó 1, capítulo 1, versículo 12 e capítulo 2, versículo 6. Através das suas ações, é possível conhecermos a natureza maligna das suas obras, né? E é da natureza dele provocar dor e sofrimento aos seres humanos, né? Ele impôs ao patriarca, ou seja, Jó, um sofrimento sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento, né? O diabo atingiu as posses dele, o que fez o patriarca sofrer a ver o seu patrimônio repentinamente destruído. Também foi grande o sofrimento de Jó quando ele viu a tragédia na sua casa, ou seja, sua família foi devastada. E também o sofrimento dele não cessou com a perda da família. O diabo o infligiu com a doença que o fez padecer dor e isolar-se de todos. Ou seja, era uma seta maligna na vida de Jó, porém Deus não permitiu que ele tirasse a vida de Jó. Ele foi só até a enfermidade. O segundo subtópico, acusar. Além de ser capaz de infligir dor e sofrimento, ele também acusa, né? Por isso que ele é chamado de acusador. Faz parte da sua natureza acusar. É o que ele fez com Jó, conforme o capítulo 1, versículos 10 e 11. Ele acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse. Seguinte, Deus, ele só te serve porque ele tem bens. Tira a casa dele, tira o carro dele, tira o emprego bom dele, tira o convênio médico excelente que ele tem, tira o salário que ele ganha, que é um salário excelente numa época que nós estamos. Tira tudo isso dele e vamos ver se ele te serve. Estou falando usando o contexto nosso de hoje. Será que nós conseguiríamos agir como Jó diante de uma situação dessa? Ganhando um salário de uns 8, 10 mil reais, um bom plano médico, carreira estruturada na empresa,
uma boa casa, um bom carro, uma família estruturada, e de repente sobreviesse essa situação na nossa vida, será que nós teríamos condição de ficar firme na presença do Senhor e dizer que o Senhor nos deu e o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor? É para se pensar, porque nos dias atuais a nossa ganância, a nossa arrogância, né? Estou generalizando, mas não é todas as pessoas, mas eu estou falando num contexto geral. A nossa soberba, às vezes, nos impede de realmente perceber que, independente de tudo que nós venhamos a ter, independente de tudo que Deus colocar nas nossas mãos, nós continuamos sendo dependentes de Deus. Em momento algum da vida do ser humano ele vai deixar de depender de Deus. Nós somos, sempre fomos e sempre seremos dependentes das misericórdias de Deus. Amém? Assim ele fez também com Pedro, né, com quem ele queria cirandar. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32 fala disso, que Jesus não permitiu, né? E o inimigo queria cirandar com Pedro, ou seja, queria brincar com Pedro. E foi o mesmo que ele quis fazer com Jó. E o livro de Apocalipse mostra a acusação como missão do diabo. A missão dele é te acusar perante o Senhor. Sabe por quê? Porque se ele te acusar, for achado falta em você, e Deus não tiver misericórdia da tua e da minha vida, nós estamos perdidos, né? Apocalipse capítulo 12, versículo 10 fala sobre isso. Ou seja, nós temos que estar firmados na videira verdadeira que é Cristo, para que não venha a ocorrer essas coisas. Devemos ter Cristo como nosso advogado, senão estamos perdidos, né? O terceiro subtópico, tentar. Vamos destacar também a atuação de Satanás na tentação para o mal. Isso também faz parte da sua natureza, tentar pessoas, né? Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou, ou seja, deu o impulso para que os sabeus e os caldeus, os povos que viviam próximo de Jó, né? Povos nômades e até então na sua, a dizimarem o bem de Jó, ou seja, fazer aquele arrastão e consumir com tudo. Lá no versículo 12, 14 e 17, tem uma referência, né, sobre isso. É uma característica do diabo, incitar e tentar para o mal, conforme 1 Crônica, capítulo 21, versículo 1. Ou seja, ele vai tentando, ele vai tentando minar. E se a gente não se atentar, ele entra e aí tá feita a contenda, aí tá feita a confusão, aí tá feita a desunião, e aí ele faz um reboliço, porque a ideia dele é fazer com que as pessoas sejam acusadas, envergonhadas, entristecidas, mas nós temos um advogado que é Cristo. Terceiro tópico, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Primeiro subtópico, queda e ruína de Satanás. Ocaso, usado em sentido figurado, é definido no dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás, ou seja, a derrota de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto, né? Mesmo tendo consciência que ele está lá e que o seu silêncio fala alto, né? Nós temos essa consciência, mas nós ficamos apreensivos. Porque muitas das vezes nós buscamos, nós oramos e achamos que o Senhor não está respondendo. Simplesmente não é o momento da resposta. Ele está trabalhando, ele está agilizando a situação
para que na tua vida, a hora que vier a resposta, você tenha condição, você esteja, né, preparado para receber essa vitória, para receber essa resposta e continuar caminhando em frente. Ou seja, aqui no livro de Jó, a partir do capítulo 3, o diabo não aparece mais. Ele deixa Jó sofrendo e some, né? Pelo menos na narrativa do livro de Jó. E não é mais mencionado, né, no restante do livro. Porque não é o propósito do livro colocar ele em evidência, né? E nem superestimar o mal. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Nós temos que tomar cuidado com isso também. Quando tivermos passando por uma luta, tomarmos cuidado para não blasfemarmos, né? Para não contendermos com Deus, né? E o pior ainda, blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Tomar cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, né? O Senhor é misericordioso, mas tem essa situação na palavra de Deus. Então, tomar cuidado quando estiver passando por uma prova, não querer colocar Deus na parede, não querer forçar uma coisa que nós seres humanos não temos o controle. Tudo está patente debaixo das mãos de Deus. Então, cabe a nós buscarmos ao Senhor e crermos que a vitória é certa, porque o Senhor é quem está conosco e maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Segundo subtópico, Jó e o testemunho de Deus, né? O livro tem um início dramático, mas o final é apoteótico, ou seja, glorificante. É um final que glorifica a Jó? Claro que não, a Deus, né? Toda honra, toda glória, todo louvor a Deus. E Deus foi glorificado através da vida de Jó. Amém? Jó ele foi submetido a uma prova de fogo e mesmo chamuscado pela chama do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou, né? A graça estava oculta, mas estava lá. Quando eu digo que você está debaixo da potente mão do Senhor, a graça pode estar oculta, mas está lá, né? E no momento oportuno, ela se manifestou. Tem um momento para tudo, né? Eclesiastes 3 deixa isso bem claro. Há um momento para tudo. E no momento certo, essa graça se manifestou, né? A graça abundou na vida de Jó. Está lá em Jó, capítulo 38, versículo 1, né? Ou seja, da mesma forma que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, né? Qual foi essa graça? A vinda de Jesus, né? O sofrimento que ele passou, pagando, né, com a morte de cruz, né? Uma morte humilhante para quem não tinha nenhum pecado, né? Para que nós hoje tivéssemos acesso ao Pai, para que nós hoje tivéssemos condições de poder ter acesso a Deus, ter comunhão com Deus e poder louvar e glorificar o seu nome, né? E sermos chamados filhos de Deus, né? Adotados pela promessa, né? Aquele que crer e for batizado será salvo. O interessante é que aquele que crê tem que ter fé, tem que crer e depois passar pelo batismo, que o batismo é um símbolo de novidade de vida, né? De mudança de vida. Ou seja, a graça de Deus se manifesta trazendo salvação a todos os homens, conforme Tito, capítulo 2, versículo 11. Também se manifestou trazendo alívio, paz e livramento a Jó. Deus, no momento certo, testemunhou que Jó era o homem que ele sempre disse que era. Um homem justo, reto e temente a Deus.
testemunho de Deus a respeito de Jó, homem justo, reto e temente a Deus. Que nós possamos seguir o exemplo de Jó. A caminhada não é fácil, o caminho é espinhoso, cheio de pedregulhos, cheio de desafios, mas é o caminho que te leva à salvação, né? Se o caminho tiver fácil demais, desconfie. Larga é a porta que leva muitos à perdição. Procure a porta estreita. Conforme Jó 42, né, capítulo 42, versículos 7 e 8. Para concluirmos, o livro de Jó apresenta Satanás de forma real, ou seja, não brinque. O inimigo ele é real, a batalha é real, ela é num âmbito espiritual e é real. Quando fala que a batalha é renhida, é porque é renhida mesmo. Você tem que lutar com as armas de Deus, com a armadura de Deus, conforme diz Efésios 6. Vida santificada, vida perante o altar. Senão não vence, né? Isso a partir da revelação divina na história bíblica, ou seja, no livro de Jó. Satanás ele é um ser dotado de personalidade, né? Possui grande conhecimento e age com perspicácia, ou seja, não deve ser ignorado. Nós não devemos ignorar, nós não devemos achar que não é uma coisinha de nada. Lembre-se que ele foi anjo de luz. Então, não é qualquer coisa. O inimigo das nossas almas já está bem claro. O inimigo das nossas almas. O que ele quer? Roubar, matar e destruir. Se abriga debaixo da potente mão de Deus, habita no esconderijo do Altíssimo. Servo de Deus tem que estar guardado, né? Debaixo das asas do Senhor. Ou seja, mesmo o livro tendo deixado o fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de João, lá em 1 João, capítulo 5, versículo 18, né? Mas o que é de Deus é gerado e conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Essa é a parte B do versículo de 1 João, capítulo 5, versículo 18. Por isso devemos descansar em Deus. Servo do Senhor, serva do Senhor, descanse debaixo das mãos do Senhor. Santifique a sua vida, busque o Senhor, busque comunhão com Deus. Não deixe que as coisas do dia a dia, não deixe que coisas do mundo venham tirar o seu foco, que é Cristo. Olha para o alto, o teu foco é o alto, o teu foco é o céu, teu foco é morar com Deus, teu foco é estar com Cristo. As coisas daqui, a gente desfruta aqui, porém são passageiras. Não é coisa para nós nos apegarmos. Se apega com o tesouro que você vai ter lá no céu, né? Quem é de Deus só pensa em coisa do alto, as coisas de baixo aqui não nos pertencem. A gente apenas usufrui daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Procuremos todos estar sempre debaixo das potentes mãos do Senhor, guardados no esconderijo do Altíssimo. E não subestimemos o nosso inimigo, porque a batalha é reída. Mas se nós estivermos abrigados em Cristo, com as armaduras de Deus, nós venceremos, porque Cristo deixou bem claro, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencereis, porque nós estamos arraigados em Cristo. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.